Imagina acordar um dia e descobrir que a pessoa que você ama simplesmente sumiu. Nada de mensagem, nada de explicação, só um apartamento vazio e uma carta dizendo que tudo foi uma mentira. Foi exatamente isso que aconteceu com Igor, um bilionário que achava ter a vida sob controle, até perder a única mulher que realmente importava. E 10 meses depois, um encontro inesperado em um hospital revela que a história nunca foi o que parecia. Amor, segredos, escolhas difíceis e uma verdade que muda tudo. Fica comigo, porque cada segundo dessa história te faz questionar. Por que alguém desapareceria assim? E o que ela estava tentando proteger? Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal, inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. Igor Gimenez ajustou o nó da gravata italiana enquanto observava a cidade lá embaixo através das janelas de vidro do seu escritório no 40º andar. A cidade acordava sob uma névoa cinzenta e ele sentia o peso familiar da solidão apertar seu peito. Aos 32 anos, comandava um império de aço avaliado em bilhões, mas acordava todas as manhãs em um apartamento vazio e gelado. O celular vibrou na mesa de Mogno. Sua secretária sempre pontual. Senhor Gimenez, o carro está esperando. Sua consulta no hospital é em 40 minutos. Estou descendo. Igor desligou e pegou o paletó. Mais um exame de rotina. Mais uma manhã perdida em corredores brancos e assépticos. Seu médico insistia que a pressão alta e a insônia crônica precisavam de acompanhamento. Igor sabia a verdadeira causa. Ele estava exausto de viver uma vida que não escolheu. No caminho para o hospital, fechou os olhos e deixou a memória levá-lo de volta. 10 meses atrás. A mesma rota, o mesmo hospital, mas um Igor diferente. Um Igor que ainda não conhecia Thaís Ribeiro. Tinha sido uma emergência. Igor desmaiou durante uma reunião do conselho depois de 3 noites sem dormir, sobrevivendo à base de café e uísque. Colapso por exaustão, diagnosticaram. 7 dias de internação obrigatória. E então, ela apareceu. Bom dia, Sr. Gimenez. Sou a enfermeira Thaís. Vou cuidar do senhor durante a recuperação. Ele ergueu os olhos da tela do notebook, irritado por ter sido afastado do trabalho, e congelou. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, olhos cor de avelã, que o observavam com preocupação genuína, não com a bajulação que ele estava acostumado a receber. Ela usava um scrub azul marinho surrado e tênis brancos gastos. Não preciso de babá, Igor resmungou. Preciso de silêncio para trabalhar. Thaís sorriu de um jeito que desarranjou algo dentro dele. O senhor precisa descansar. Ordens médicas. Então vou precisar que guarde esse notebook. Você sabe com quem está falando? Sei. Com um paciente teimoso que vai me obedecer se quiser ter alta. Ela estendeu a mão firme. Notebook, por favor. Ninguém falava assim com Igor Gimenez. Ninguém. E ainda assim, ele se viu entregando o aparelho, hipnotizado por aquela mistura de doçura e determinação. Durante aquela semana, Thaís cuidou dele com uma dedicação que Igor nunca tinha experimentado. Ela checava sua pressão de hora em hora, trazia chá de camomila quando ele reclamava de insônia, sentava ao lado da cama e conversava sobre coisas simples. Livros que amava, filmes que a faziam chorar, a sobrinha de 3 anos que a chamava de Titia Tá. Por que você se tornou enfermeira? Igor perguntou na 3ª noite, quando a insônia atacou novamente. Thaís estava ajustando o soro. Ela parou, pensativa. Porque cuidar das pessoas me faz sentir útil. Quando alguém está vulnerável, assustado, doente, poder trazer um pouco de conforto, sabe? É gratificante. Mesmo ganhando uma miséria e trabalhando em turnos desumanos. Ela riu, e o som encheu o quarto estéril de calor. Dinheiro não é tudo, Sr. Gimenez. Igor, me chame de Igor. Igor, ela repetiu, e o nome soou diferente nos lábios dela. Nem tudo na vida se compra. Você deveria saber disso melhor do que ninguém. Ele deveria, mas tinha esquecido. Na 5ª noite, quando Thaís terminou o plantão e se preparava para sair, Igor segurou a mão dela. Janta comigo, quando eu tiver alta. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior.
Não sei se é apropriado. Por favor. O jeito que ele disse, vulnerável e honesto, derreteu qualquer resistência. Tudo bem, mas em algum lugar simples, nada de restaurantes caros. Ele sorriu pela primeira vez em meses. Combinado. O jantar simples virou 2, depois 3. Os encontros discretos viraram noites, inteiras conversando em seu apartamento. Thaís entrou na vida de Igor como uma brisa fresca em um ambiente abafado. Ela o fazia rir, questionava suas escolhas, mostrava que existia vida além de planilhas e lucros. Pela primeira vez, Igor se sentia visto como homem, não como herdeiro. Mas precisaram esconder o relacionamento. Não da imprensa, não dos colegas. De uma pessoa, Regina Gimenez, sua mãe. A matriarca que comandava a família com mão de ferro e tinha planos muito específicos para o futuro dele. Igor conhecia essas expectativas. Desde a adolescência, Regina deixava claro, ele deveria se casar com Isabela Fonseca, a herdeira bancária perfeita, educada na Suíça, fluente em 5 idiomas, com um sobrenome que abriria portas no mercado financeiro internacional. Isabela é a mulher certa para você, Igor, Regina repetia em todos os jantares de família. Ela entende nosso mundo. Ela vai fortalecer o império. Mas Igor não amava Isabela. Mal a conhecia. Apesar dos jantares forçados e eventos beneficentes, onde sua mãe os empurrava um para o outro, ele amava Thaís, a enfermeira de origem humilde que recusou quando ele ofereceu pagar suas dívidas da faculdade, a mulher que o fazia sentir completo. Por isso, mantiveram tudo em segredo, jantares em restaurantes distantes do centro, encontros no apartamento dele, nunca em locais públicos onde pudessem ser fotografados. Thaís entendia. Ela sabia que enfrentar Regina exigiria planejamento, o momento certo. O carro parou em frente ao hospital, arrancando Igor de suas memórias. Ele desceu, ajeitou o paletó e caminhou em direção à entrada. Mais um exame de rotina. Mais uma manhã fingindo que estava bem. Mas não estava. Porque Thaís tinha desaparecido há 10 meses, levando consigo a única felicidade real que ele já tinha conhecido. Igor entrou no hospital, sem saber que em alguns minutos o destino o confrontaria com a verdade que destroçaria e reconstruiria seu mundo. 10 meses atrás, enquanto Igor se recuperava no hospital e descobria o que era amar de verdade, 2 mulheres planejavam o futuro dele em uma sala de estar decorada com lustres de cristal e móveis franceses. Regina Gimenez servia chá em xícaras de porcelana enquanto observava Isabela Fonseca com aprovação maternal. A jovem estava impecável, como sempre. Vestido Chanel, cabelos loiros perfeitamente escovados, postura ereta que denunciava anos de aulas de etiqueta. Você está linda, querida, Regina comentou, entregando a xícara. Igor ficará encantado no jantar de amanhã. Isabela sorriu, mas havia tensão em seus olhos azuis. Tia Regina, precisamos conversar. É sobre Igor. O que houve? Ele está saindo com alguém. Isabela colocou a xícara na mesa com mais força do que pretendia. Uma enfermeira, do hospital onde ele ficou internado. Silêncio que se seguiu foi gélido. Regina ficou imóvel, apenas os olhos brilhando com raiva contida. Uma enfermeira? A voz da matriarca era perigosamente baixa. Meu filho está se envolvendo com uma enfermeira? Contratei um investigador particular. Ele confirmou que ela passa noites no apartamento de Igor, várias vezes por semana. Isabela sentiu o gosto amargo do ciúme. Ela é comum, cabelo simples, roupa de brechó, nada de joias. Mas o investigador disse que Igor age diferente perto dela. Regina levantou, caminhando até a janela que dava para os jardins da mansão. Havia dedicado a vida inteira a moldar Igor para ser o herdeiro perfeito. Educação nas melhores escolas, networking com as famílias certas, preparação para assumir o Império Gimenez e expandi-lo através de alianças estratégicas. Isabela Fonseca era a peça final desse tabuleiro. A fusão das famílias Gimenez e Fonseca criaria um conglomerado imbatível, bancos e aço, poder e influência. Uma enfermeira não entrava nesses planos.
Isso é inaceitável, Regina declarou virando-se para Isabela. Uma aproveitadora qualquer não vai destruir tudo que construímos. Isabela se aproximou, os olhos brilhando com determinação. Tia Regina, eu amo o Igor desde os 15 anos. Lembra do baile beneficente, quando dançamos pela primeira vez? Regina lembrava. Tinha orquestrado aquele momento. Isabela em um vestido azul claro, Igor em smoking, a pista de dança iluminada. O casal perfeito. Esperei por ele todos esses anos, Isabela continuou, a voz tremendo. Me formei em administração para poder ajudá-lo nos negócios. Aprendi 5 idiomas, recusei dúzias de pretendentes. Tudo porque sabia que éramos destinados um ao outro. E são, querida. Não vou deixar uma caça-fortunas arruinar isso. Mas como vamos separá-los? Igor é teimoso quando quer algo. Regina sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Toda mulher tem um preço. Vamos descobrir o dela. 2 semanas depois, a oportunidade surgiu. Igor precisou viajar para o exterior, uma reunião urgente com investidores europeus. Mas uma nevasca inesperada fechou o aeroporto, prendendo-o no exterior por dias. Foi quando Thaís descobriu a gravidez. Isabela tinha hackeado discretamente as redes sociais de Thaís através de um contato especializado, monitorando cada movimento. Viu quando ela postou uma foto discreta em um grupo fechado de amigas, mostrando um teste de farmácia. Sem legendas, mas o significado era claro. Thaís estava grávida e planejava contar a Igor. Precisamos agir agora, Isabela disse a Regina pelo telefone, a ansiedade transparecendo. Ela está grávida. Se Igor descobrir, nunca vai deixá-la. Calma, querida. Mande meu motorista buscá-la. Diga que preciso conversar sobre o relacionamento deles com Igor. Ela virá. Thaís atendeu o telefonema confusa. A mãe de Igor queria vê-la. Seu coração acelerou. Talvez Regina soubesse do relacionamento e quisesse finalmente conhecê-la. Talvez estivesse disposta a aceitar. Talvez as coisas fossem se resolver. Que ingênua. Quando Thaís entrou na mansão dos Gimenez, ficou paralisada. Nunca tinha visto tanto luxo. Pé direito altíssimo, escadaria de mármore, quadros que pareciam pertencer a museus. Tudo ali gritava poder e dinheiro. Regina a esperava na sala de estar, Isabela ao seu lado como uma sentinela loira. Sente-se, Regina ordenou, sem oferecer chá ou qualquer gentileza. Thaís sentou na ponta do sofá, as mãos tremendo no colo. A senhora queria falar comigo? Quero que você desapareça da vida do meu filho. As palavras foram diretas, brutais. Thaís piscou tentando processar. Eu não entendo. Entende sim. Regina se inclinou, os olhos frios. Você se aproveitou do Igor quando ele estava vulnerável. Entrou na vida dele durante uma internação quando estava fraco e seduziu meu filho como qualquer oportunista faria. Não foi assim. Thaís sentiu lágrimas picarem. Eu amo o Igor. Eu nunca... Amor? Isabela riu, um som cruel. Você ama a conta bancária dele. A cobertura, os carros. Quantas enfermeiras conseguem sair da pobreza pescando um bilionário? Isso não é verdade. Eu recusei quando ele quis me ajudar financeiramente. Regina abriu uma pasta e empurrou um cheque pela mesa. Thaís olhou e o número a fez engasgar. 500 mil reais. Pegue esse dinheiro e suma. Mude de cidade, de país se quiser, mas desapareça da vida de Igor. Eu não vou aceitar isso. Thaís levantou indignada. Não estou à venda. Eu amo seu filho e ele me ama. Quando voltar vou contar sobre... Ela quase disse. Quase revelou a gravidez. Mas algo na expressão predatória de Isabela a fez parar. Contar o quê? Regina pressionou. Nada. Não vou aceitar seu dinheiro. Thaís caminhou em direção à porta, a dignidade intacta apesar das lágrimas. Isabela bloqueou a saída. Se você não aceitar por bem, vai aceitar por mal. Conheço pessoas em todos os hospitais da cidade. Uma ligação minha e você nunca mais trabalha na área da saúde. Vou inventar que você roubou medicamentos, que falsificou prontuários. Você não pode fazer isso. Posso e vou.
Isabela se aproximou. A voz um sussurro venenoso. Igor é meu. Sempre foi. Você é apenas uma distração, um erro que ele vai esquecer. Suma enquanto ainda pode fazer isso com dignidade. Enquanto Isabela bloqueava a saída, distraindo Thaís com ameaças, Regina discretamente pegou a chave reserva do apartamento que estava na bolsa de Thaís sobre o sofá. Um movimento rápido, imperceptível. Elas precisariam dessa chave depois. Thaís saiu correndo da mansão, o coração despedaçado. A garoa fina de outubro molhava seu rosto, misturando-se com as lágrimas. Ela precisava ligar para Igor, contar tudo. Mas ele estava preso em Zurique, inalcançável por mais 2 dias. E Thaís não tinha ideia do pesadelo que estava prestes a começar. Thaís deixou a mansão dos Gimenez com as pernas trêmulas e o coração acelerado. A garoa fina de outubro caía sobre seus ombros, encharcando sua blusa simples enquanto ela caminhava pela calçada mal iluminada. As palavras de Regina e Isabela ecoavam em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Aproveitadora, caça-fortunas, oportunista. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Não era nada disso. Amava Igor de verdade, e agora carregava o filho dele, uma vida preciosa que precisava proteger. Parou na esquina, procurando o celular na bolsa com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Precisava de um táxi. Precisava ir para casa, se acalmar, pensar em como contar tudo a Igor quando ele voltasse. Foi quando ouviu o ronco do motor. Thaís ergueu os olhos e viu o carro de luxo de Regina parado no semáforo à sua frente. Mas não era a matriarca ao volante. Era Isabela. Os olhos das duas se encontraram através do vidro embaçado pela chuva. E Isabela sorriu. Não foi um sorriso qualquer. Foi frio, calculado, cruel. O sorriso de alguém que já tinha decidido o destino de outra pessoa. O semáforo ainda estava vermelho quando Isabela pisou no acelerador. O carro avançou direto em direção a Thaís. O tempo pareceu desacelerar. Thaís viu os faróis se aproximando, ouviu o grito preso em sua própria garganta, sentiu o instinto de proteção explodir em seu peito. Meu bebê! Ela pulou para trás, mas o carro freou bruscamente a centímetros dela. O susto foi tão violento que Thaís sentiu o coração quase parar. Suas pernas cederam. Ela tropeçou no meio-fio molhado, os braços procurando apoio no ar, e caiu. As costas bateram com força contra a grade de ferro que cercava um prédio. A dor foi imediata, aguda, cortante. Explodiu na base da coluna e irradiou por todo o corpo. Thaís ofegou, o ar fugindo de seus pulmões. Sua mão foi instintivamente para o ventre. Não, não, não. Ela sussurrou, deitada na calçada fria e molhada, a chuva caindo sobre seu rosto. Dentro do carro, Isabela e Regina observavam. Thaís conseguiu virar a cabeça e, através da visão embaçada pelas lágrimas e pela chuva, viu as 2 mulheres olhando para ela sem expressão. Isabela deu de ombros como se tivesse pisado em um inseto sem importância e acelerou, desaparecendo na noite chuvosa. Thaís ficou ali, sozinha, encolhida de dor na calçada. Passantes apressados desviavam dela. Ninguém parava para ajudar. Apenas mais uma pessoa caída na grande cidade. Com esforço, ela conseguiu se sentar, apoiando as costas na grade. A dor estava pior. Não era só muscular. Era algo profundo, interno, assustador. Por favor, Deus, proteja meu bebê. Ela rezou em voz baixa, abraçando o ventre. Conseguiu chamar um táxi depois de 15 minutos que pareceram horas. O motorista a olhou com desconfiança, vendo sua roupa encharcada e o jeito que ela se encolhia de dor. Você está bem, moça? Preciso ir para casa. Rua das Acácias, 247. A viagem foi torturante. Cada lombada, cada freada, enviava ondas de dor através de seu corpo. Thaís mordia o lábio para não gritar, as unhas cravadas nas palmas das mãos. Quando finalmente chegou ao seu pequeno apartamento, mal conseguiu subir os 3 lances de escada. Trancou a porta, arrastou-se até o sofá e desabou. As horas passaram em um borrão de dor e medo. Foi às 3 da manhã que começou o sangramento.
Thaís acordou com a sensação de umidade quente e pegajosa. Acendeu a luz com mãos trêmulas e viu o sangue manchando sua calça. Não! O grito rasgou sua garganta. Todos os seus anos de treinamento em enfermagem entraram em ação. Ela conhecia os sinais. Sangramento após trauma abdominal em gestante no primeiro trimestre. Dor intensa na região lombar. Cólicas. Ameaça de aborto espontâneo. Meu bebê, por favor. Thaís chorava enquanto pegava o celular, mas suas mãos tremiam tanto que deixou o aparelho cair. Ela não podia ir ao hospital onde trabalhava. Se Regina descobrisse que estava grávida, que havia sobrevivido ao acidente, faria algo pior. Precisava de outro lugar, um lugar onde ninguém a conhecesse. Com a força que não sabia que tinha, Thaís se vestiu com roupas limpas, pegou sua bolsa e desceu as escadas segurando no corrimão. Cada passo era uma agonia. Chamou outro táxi. Deu o endereço de uma clínica pública do outro lado da cidade. Um lugar anônimo, seguro. O atendimento foi demorado. Sala de espera lotada, cheiro de desinfetante, luzes fluorescentes que machucavam os olhos. Mas finalmente a chamaram. O médico era jovem, cansado, com olheiras profundas de um plantão que se estendia. Ele fez o exame, pediu ultrassom e Thaís viu a preocupação crescer em seu rosto. Senhora Ribeiro, a senhora sofreu um sangramento preocupante. O bebê está bem no momento, mas a situação é delicada. Ele vai sobreviver? Thaís segurou a mão do médico, desesperada. Vai, se a senhora fizer repouso absoluto, nada de estresse, nada de esforço físico, qualquer trauma adicional pode causar um aborto espontâneo. Eu vou fazer tudo. O médico receitou medicamentos, orientações detalhadas e a liberou com um olhar que dizia que sabia que havia mais na história, que aquela queda não tinha sido acidental. Mas ele não perguntou, e Thaís não contou. No táxi de volta, ela olhou pela janela para a cidade que estava adormecendo enquanto o sol começava a nascer. A cidade estava acordando para mais um dia, indiferente à tragédia pessoal de uma enfermeira que lutava para salvar a vida de seu filho. Thaís colocou a mão sobre o ventre e tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela precisava fugir. Não era só Regina e Isabela. Era tudo. Se ficasse, elas descobririam sobre o bebê. Fariam algo pior. E da próxima vez, talvez nem ela nem o bebê sobrevivessem. Igor estava longe, inalcançável. Quando voltasse, Regina e Isabela já teriam inventado alguma mentira, alguma história para afastá-lo dela. E Thaís não tinha armas para lutar contra dois impérios, mas tinha uma coisa que elas nunca teriam: o filho de Igor crescendo dentro dela. Eu vou te proteger, ela sussurrou para o bebê. Não importa o que custe, eu vou te proteger. A decisão estava tomada. Thaís iria desaparecer. Thaís passou os 2 dias seguintes trancada em seu apartamento, organizando sua fuga. Cada movimento era cuidadoso, calculado. Ela fez uma lista mental de tudo o que precisava fazer, tudo o que precisava deixar para trás. Sua vida inteira cabia em 2 malas. Roupas simples, documentos, algumas fotos da família, o crucifixo que sua avó lhe deu. Nada de luxo, nada que chamasse atenção. Ela precisava desaparecer completamente, tornar-se invisível. O dinheiro era um problema. Tinha economias de 2 anos trabalhando em turnos duplos, mas não era muito. Talvez desse para alguns meses em uma cidade pequena, longe dali, longe de Regina e Isabela. Longe de Igor. O nome dele atravessou seu peito como uma lâmina. Thaís pegou o celular, olhou para a tela com a foto deles 2. Tinha sido tirada escondido em um parque. Igor rindo de algo bobo que ela disse. Ele parecia tão diferente ali. Não o executivo implacável, apenas um homem feliz. Me desculpe. Ela sussurrou para a foto. Eu te amo, mas preciso proteger nosso filho. Desligou o celular. Não podia levar, poderia ser rastreada. Na manhã seguinte, Thaís foi ao hospital onde trabalhava. Seu supervisor ficou surpreso ao vê-la. Thaís, você está bem? Parece doente. Preciso conversar com o senhor. Ela entrou na sala dele e fechou a porta. Estou pedindo demissão. O quê? Mas por quê?
Você é uma das melhores enfermeiras que temos. Problemas familiares. Preciso cuidar da minha mãe no interior. A mentira saiu facilmente. Sua mãe estava morta há 5 anos, mas ele não sabia. O supervisor tentou convencê-la a ficar, mas Thaís foi firme. Assinou os papéis, pegou seus últimos pagamentos e saiu do hospital pela última vez. Despediu-se das colegas inventando a mesma história, abraçou cada uma delas sabendo que nunca mais as veria. "Cuida-te, tá?", disse Mariana, sua melhor amiga. "E me liga quando chegar lá, tá?" Claro, mais uma mentira. Thaís também cancelou o aluguel do apartamento. Inventou uma desculpa para a proprietária. Vendeu os poucos móveis que tinha para um brechó. Guardou o dinheiro. E então veio a parte mais difícil: escrever a carta. Ela sentou à mesa da cozinha com papel e caneta, as mãos tremendo. Precisava deixar algo para Igor, algo que explicasse por que estava indo embora. Mas não podia contar a verdade. Se Regina descobrisse sobre o bebê... Thaís começou a escrever. Palavras simples, diretas. "Igor, me desculpe, mas não posso continuar. Isso foi um erro desde o começo. Nossas vidas são muito diferentes. Você merece alguém do seu mundo. Não tente me procurar. Thaís." Ela releu a carta e sentiu o coração se despedaçar. Soava frio, cruel. Exatamente o oposto do que sentia. Mas era necessário. Se Igor achasse que ela não o amava, talvez não a procurasse. Talvez seguisse em frente. Thaís dobrou a carta, deixou sobre a mesa da cozinha vazia. E saiu. O ônibus para o interior saiu às 6 da manhã. Thaís escolheu uma cidade pequena distante que tinha visto em um guia turístico. Lugar tranquilo, pacato, onde ninguém conhecia os Jimenez ou os Fonseca. Onde ela e seu bebê poderiam ser apenas mais 2 pessoas. Enquanto Thaís fugia para sua nova vida, Isabela executava a segunda parte do plano. Ela usou a chave que Regina havia roubado para invadir o apartamento de Thaís. O lugar estava vazio, apenas a carta sobre a mesa. Isabela leu e sorriu. Perfeito, mas não era suficiente. Pegou o celular e ligou para um contato no banco do pai. "Preciso de um favor. Quero fazer uma transferência e precisa parecer que foi feita há 3 dias. Isso é fraude, Isabela. Você vai fazer ou vou contar para meu pai sobre suas irregularidades?" Silêncio. "Quanto e para quem?" R$500 mil, para a conta de Thaís Ribeiro. Ela ditou os dados bancários que tinha conseguido através de seus contatos. A transferência foi feita. R$500 mil aparecendo na conta de Thaís, datados de 3 dias atrás. Exatamente o valor que Regina tinha oferecido. Mas Isabela não parou ali. Pegou a carta de Thaís, estudou a caligrafia cuidadosamente e, em uma folha nova, forjou uma mensagem mais cruel. Ela havia praticado caligrafia forense na faculdade, um hobby que agora se mostrava útil. A nova carta dizia: "Igor, isso foi divertido enquanto durou. Você é um bom partido, mas não vale a pena todo o drama. Sua mãe me ofereceu dinheiro para sumir e aceitei. Obrigada pela diversão. Thaís." Isabela deixou a carta falsa no lugar da original, destruiu a verdadeira rasgando em pedaços minúsculos. Quando Igor retornasse, encontraria essa mensagem devastadora e a prova da transferência bancária. 3 dias depois, Igor finalmente conseguiu um voo de volta. A nevasca tinha passado, os aeroportos reabriram. Ele estava ansioso, contando os minutos para ver Thaís novamente. Tinha tantas coisas para dizer. Queria apresentá-la oficialmente à sua mãe, enfrentar Regina se necessário. Queria parar de esconder o que sentia. Queria construir uma vida com ela. O motorista o deixou na frente do prédio de Thaís. Igor subiu os degraus de 2 em 2, o coração acelerado de expectativa. Bateu na porta. Nada. Bateu novamente. Silêncio. Usou a chave que Thaís tinha lhe dado e entrou. O apartamento estava vazio. Completamente vazio. Sem móveis, sem roupas, sem qualquer sinal de que alguém havia morado ali. E sobre a mesa da cozinha, uma única folha de papel. Igor a pegou com mãos trêmulas. Leu uma vez, 2, 3.
Não, não, isso não pode ser verdade. Ele procurou por ela freneticamente. Ligou dezenas de vezes, mas o celular estava desligado. Foi ao hospital, mas disseram que ela tinha pedido demissão. Problemas familiares. 2 dias depois, seu contador o chamou. Senhor Jimenez, há uma movimentação estranha. Uma transferência de R$500 mil foi feita de uma das contas da família. Para quem? Thaís Ribeiro. Há 3 dias. O mundo de Igor desabou. A carta, o dinheiro, a fuga. Thaís tinha aceitado o suborno de sua mãe e desaparecido. Tudo tinha sido mentira. O amor, as conversas, os momentos que ele julgava verdadeiros. Ela estava apenas se divertindo com um bilionário ingênuo. Igor trancou-se em seu apartamento por 1 semana. Não comeu, não dormiu, apenas bebeu e tentou entender como tinha sido tão idiota. Quando finalmente emergiu, era um homem diferente. A frieza que Thaís havia derretido voltou, mais intensa do que nunca. Regina aproveitou a vulnerabilidade do filho. Ela não era para você, meu amor. Eu tentei te avisar. Eu sei, mãe. Isabela está preocupada com você. Ela te liga todos os dias. Igor olhou para a mãe. Sabia o que ela estava fazendo, mas não importava mais. Nada importava. Convide-a para jantar. Regina sorriu, vitoriosa. 6 meses depois, Igor Jimenez e Isabela Fonseca anunciaram o noivado. A fusão perfeita de impérios. Exatamente como Regina sempre planejou. E em uma cidade pequena do interior, Thaís Ribeiro havia dado à luz Miguel 1 mês atrás e cuidava sozinha de seu filho recém-nascido, sem saber que o homem que amava acreditava ter sido traída por ela. 10 meses depois, Thaís segurava Miguel contra o peito enquanto o táxi navegava pelas ruas familiares da cidade. Seu coração apertava a cada quarteirão. Voltar para essa cidade era arriscado, perigoso, mas não havia escolha. Miguel tinha desenvolvido uma icterícia persistente nas últimas semanas. O médico da cidade pequena onde moravam disse que precisava de exames mais detalhados e acompanhamento especializado, e o melhor pediatra neonatal do estado atendia em apenas um lugar, o Hospital São Lucas, o mesmo hospital onde ela tinha conhecido Igor. Por favor, Deus, não deixa eu encontrar com ele, Thaís sussurrou, ajeitando a manta que cobria Miguel. O bebê de apenas 1 mês dormia tranquilo, alheio à ansiedade da mãe. Ela tinha mudado. Emagreceu 10 quilos, o cabelo estava mais curto, sem tempo ou dinheiro para salões. Usava roupas ainda mais simples que antes. Talvez ninguém a reconhecesse. Talvez tivesse sorte. O táxi parou em frente ao hospital. Thaís pagou, pegou a bolsa de fraldas e entrou pelas portas de vidro. Miguel nos braços. Tudo estava igual. O cheiro de desinfetante, o piso branco reluzente, o burburinho de médicos e enfermeiras. Mas para Thaís, cada passo ali era como caminhar em um campo minado de memórias. Ali, naquele corredor, Igor tinha segurado sua mão pela primeira vez. Naquela sala de espera, ele a beijou quando ninguém estava olhando. Thaís balançou a cabeça, afastando os pensamentos. Não podia pensar nisso agora. Estava ali pelo Miguel, só por ele. A consulta estava marcada para as 10 da manhã, mas o médico se atrasou. Thaís ficou na sala de espera da pediatria, tentando acalmar Miguel, que começava a chorar de fome. Meu amor, já vai passar, ela sussurrou, balançando-o suavemente. Mas Miguel chorava mais alto, o rostinho vermelho de frustração. Thaís procurou a mamadeira na bolsa com uma mão, tentando assinar os papéis do cadastro com a outra, completamente exausta. Não dormia direito há semanas, preocupada com o bebê, com o dinheiro que estava acabando, com o medo de ser descoberta. Estava tão concentrada que não viu quando a porta do corredor se abriu. Igor Jimenez entrou. Ele estava ali para seu check-up anual. A mesma rotina de sempre. Exames, consultas, garantir que a pressão estava controlada. Seu médico tinha insistido. Igor finalmente cedeu. Mas o hospital era um labirinto. E depois de fazer os exames de sangue, Igor se perdeu tentando encontrar a saída. Virou à esquerda quando devia ter virado à direita e acabou na ala de pediatria. Foi quando a viu. Uma mulher exausta, cabelo castanho escapando de um rabo de cavalo desfeito.
tentando equilibrar papéis e um bebê nos braços. Algo no jeito dela de se mover, na curva dos ombros, fez o coração de Igor pular uma batida. Não podia ser. A mulher se virou para pegar algo na bolsa e o perfil dela ficou visível. O mundo de Igor parou. Era Thaís, a enfermeira que o havia traído. A mulher que aceitou dinheiro para desaparecer. A mulher que destroçou seu coração e o deixou vazio por 10 meses. E nos braços dela havia um bebê. Igor ficou paralisado, os olhos fixos naquela cena. O bebê parecia ter no máximo 1 mês. Cabelo preto, mesmo preto azulado da linhagem Jimenez. E quando a criança virou o rostinho, procurando o peito da mãe, Igor viu os olhos, da mesma cor que os seus, inconfundíveis. A matemática era brutal, irrefutável. 10 meses atrás, Thaís desapareceu. 9 meses de gestação. Agora ela estava ali com um bebê recém-nascido que tinha suas características, seus traços. O chão desapareceu sob os pés de Igor. Thaís. O nome saiu como um sussurro rouco. Ela congelou. Aquela voz. Não podia ser. Thaís virou-se lentamente e encontrou os olhos de Igor. Durante um segundo interminável, eles apenas se olharam. Todos os meses de dor, raiva, saudade e amor não correspondido explodiram entre eles em silêncio. Igor. A voz dela falhou. Ele se aproximou, cada passo medido, perigoso. Os olhos de Igor não saíam do bebê nos braços dela. Quem é ele? A voz estava baixa, controlada demais. Thaís conhecia aquele tom. Era como Igor ficava quando estava prestes a explodir. Eu preciso ir. A consulta. Quem é ele? Igor repetiu agora mais alto. Algumas pessoas na sala de espera começaram a olhar. Miguel começou a chorar mais forte, assustado com a voz desconhecida. Thaís o embalou instintivamente, protetora. Igor, por favor, você está assustando ele. Responde a minha pergunta. Uma enfermeira se aproximou. Senhor, o senhor está perturbando os pacientes. Vou ter que pedir que saia. Igor nem olhou para ela. Seu olhar estava fixo em Thaís, nos olhos que o atormentavam havia meses. A enfermeira hesitou, mas algo na postura dele, no poder que emanava, a fez recuar. Thaís sabia que não tinha como fugir. Não dessa vez. Tem uma sala ali, ela sussurrou, apontando para uma sala de consulta vazia. Por favor, não aqui. Igor acenou com a cabeça, rígido. Thaís entrou primeiro. Ele a seguiu e fechou a porta com força. O silêncio era ensurdecedor. Miguel tinha parado de chorar, olhando para Igor com curiosidade infantil. O bebê esticou uma mãozinha gordinha em direção ao desconhecido. Quantos meses ele tem? Igor perguntou, a voz perigosamente calma. 1 mês. Nome? Miguel. Ela segurou o bebê mais perto. Miguel Ribeiro. Miguel. Igor repetiu o nome, e algo nele se quebrou. 1 mês. Você desapareceu há 10 meses. Igor... Ele é meu? A pergunta explodiu dele. Esse bebê é meu filho? Thaís fechou os olhos. Tantas vezes tinha imaginado esse momento. Tantas vezes ensaiou o que diria. Mas agora, com Igor na sua frente, com a raiva e a dor emanando dele, todas as palavras fugiram. É. O sussurro foi quase inaudível. Igor cambaleou como se tivesse levado um soco. Segurou-se na maca médica, as pernas fracas. Você estava grávida. Quando fugiu, você estava grávida do meu filho. Sim. E não me contou. A voz dele subiu, fazendo Miguel começar a chorar novamente. Você pegou o dinheiro da minha mãe, escreveu aquela carta cruel e desapareceu com meu filho. Que dinheiro? Thaís olhou para ele, confusa. Eu nunca peguei dinheiro nenhum. Não minta para mim, 500 mil reais foram transferidos para sua conta. Eu não sei do que você está falando. Eu nunca aceitei nada. Eu recusei sua mãe. Os dois estavam gritando agora, Miguel chorando entre eles, e nenhum dos dois conseguia parar. A porta se abriu. Um segurança e uma médica entraram. O que está acontecendo aqui? A médica olhou de Igor para Thaís. Igor respirou fundo, tentando se controlar. Ele puxou a carteira, mostrou um cartão. Sou Igor Jimenez, preciso dessa sala, agora.
A médica reconheceu o nome, um dos maiores doadores do hospital. Ela acenou para o segurança. Claro, Sr. Jimenez. Vou garantir que não sejam perturbados. Quando ficaram sozinhos novamente, Igor se aproximou. Thaís recuou até a parede. Vamos começar de novo. Ele disse cada palavra medida. E dessa vez, você vai me contar a verdade. Toda ela. Thaís encostou-se na parede fria da sala, Miguel ainda chorando em seus braços. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava acalmar o bebê e processar o que estava acontecendo. Igor estava ali, depois de 10 meses fugindo, escondendo-se, construindo uma vida longe dele. O destino os colocou frente a frente no pior momento possível. Calma, meu amor, calma, ela sussurrou para Miguel, balançando-o suavemente. O bebê soluçava, o rostinho vermelho. Igor observava a cena, e algo dentro dele se contorcia. A forma como ela segurava a criança, a ternura na voz, o amor óbvio que transbordava de cada gesto. E aquele bebê, aqueles olhos que pareciam espelhar os seus. Ele precisa de leite, Thaís disse, a voz tremendo. Por favor, deixa eu dar a mamadeira para ele. Depois eu explico tudo. Igor acenou com a cabeça, incapaz de falar. Thaís sentou-se na cadeira, pegou a mamadeira na bolsa e ofereceu a Miguel. O bebê agarrou o bico com força, faminto, e começou a mamar. O choro diminuiu até virar pequenos soluços. O silêncio na sala era denso, sufocante. Igor puxou outra cadeira e sentou-se na frente dela, os olhos fixos no filho que não sabia que tinha. 1 mês. Tinha um filho de 1 mês e não sabia. Fala, ele ordenou, a voz áspera. Conta tudo, desde o começo. Thaís respirou fundo. Eu descobri que estava grávida 2 dias antes de você viajar para Zurique. Lembra? Você foi para aquela reunião com os investidores europeus. Igor lembrava. Tinha ligado para ela 10 vezes por dia, ansioso para voltar. Eu estava tão feliz, Igor. Comprei um teste, deu positivo e eu fiquei radiante. Sua voz tremeu. Planejei um jantar especial para contar. Ia ser uma surpresa. Mas eu fiquei preso lá por causa da nevasca. Sim. E enquanto você estava preso, sua mãe me ligou. Thaís olhou para ele, os olhos cor de avelã cheios de dor. Ela mandou o motorista me buscar. Disse que precisava conversar sobre você. Igor sentiu o estômago revirar. Minha mãe te chamou? Eu fui porque achei que ela queria me conhecer oficialmente, que talvez as coisas fossem se resolver. Thaís riu, um som amargo. Como eu fui ingênua. O que ela fez? Me levou até a mansão. Isabela estava lá também. Thaís segurou Miguel mais perto, como se o bebê pudesse protegê-la das memórias. Elas me chamaram de aproveitadora, de caça-fortunas. Disseram que eu tinha me aproveitado de você quando estava vulnerável. A mandíbula de Igor se contraiu. Continua. Sua mãe ofereceu dinheiro. 500 mil reais para eu desaparecer da sua vida. Eu recusei, Igor. Eu disse que não estava à venda, que te amava de verdade. Ela olhou nos olhos dele, desesperada para que acreditasse. Eu nunca quis o dinheiro. Nunca. Mas a transferência, eu não sei de transferência nenhuma. Nunca aceitei 1 centavo. Thaís estava quase gritando agora. Miguel se assustou e ela forçou a voz a baixar. Desculpa, meu amor. Desculpa. Igor passou a mão pelo cabelo tentando processar. Se você não aceitou o dinheiro, então como ele apareceu na sua conta? Não sei. Eu juro que não sei. E a carta? A carta que você deixou dizendo que foi tudo uma diversão? Thaís franziu a testa. Que carta? Eu deixei uma carta simples dizendo que não podia continuar, que nossas vidas eram diferentes, mas nunca escrevi nada sobre diversão. Os olhos de Igor se arregalaram. Alguém forjou a carta. Até a quê? A carta que encontrei dizia que você tinha aceitado o dinheiro e que eu era apenas uma diversão, que você estava se aproveitando de mim. Igor se levantou, começando a andar de um lado para o outro. Isabela. Foi Isabela. Ela me ameaçou, Thaís sussurrou. Disse que destruiria minha carreira, que faria com que eu nunca mais trabalhasse em nenhum hospital. Eu saí da mansão apavorada. E então? Thaís hesitou.
A próxima parte era a mais difícil de contar. Eu estava na calçada tentando chamar um táxi, estava chovendo, e então vi o carro de sua mãe parar no semáforo. Isabela estava dirigindo. Igor parou de andar. O que aconteceu? Ela me viu, sorriu e acelerou o carro em direção a mim. A voz de Thaís era um sussurro trêmulo agora. Ela freou no último segundo, mas o susto foi tão grande que eu caí. Bati as costas em uma grade de ferro. Meu Deus! Igor sentiu a bile subir na garganta. Elas me viram caída na calçada com dor e simplesmente foram embora, como se eu fosse nada. Thaís limpou as lágrimas com as costas da mão. Horas depois, comecei a sangrar. Fui para uma clínica pública longe dali. O médico disse que eu quase perdi o bebê, que precisava de repouso absoluto. Igor se ajoelhou na frente dela, as pernas fracas demais para sustentar o peso da revelação. Elas quase mataram nosso filho. Eu precisava fugir, Igor. Não para te machucar, mas para proteger ele. Thaís abriu a bolsa com uma mão e pegou uma pasta amarrotada. Olha, o relatório médico, tudo está aqui. Igor pegou os papéis com mãos trêmulas. Data, 10 meses atrás. Diagnóstico, sangramento em gestante após trauma abdominal. Ameaça de aborto espontâneo. Recomendação, repouso absoluto, evitar estresse. Era verdade. Tudo era verdade. Eu não aceitei o dinheiro, Thaís repetiu, a voz quebrada. Juntei minhas economias, pedi demissão, desapareci para uma cidade pequena. Morei em um quartinho, minúsculo. Trabalhei meio período em uma clínica até não poder mais. Tive Miguel sozinha em um hospital público. Ela olhou para o bebê que tinha adormecido mamando. Sem aceitar um centavo de ninguém. Com dignidade. Igor sentiu algo se quebrar dentro dele. A raiva, a mágoa, tudo desabou dando lugar a uma dor insuportável. Ela nunca o tinha traído. A mulher que ele amava tinha sido ameaçada, quase morta, e fugiu grávida para proteger o filho deles, enquanto ele se casava com a mulher que tinha orquestrado tudo. Isabela forjou o depósito, Igor disse a voz rouca. Ela trabalhou no banco do pai. Ela tinha acesso. Eu não sabia de nada disso. Só soube do dinheiro agora, quando você falou. Igor estendeu a mão, hesitante, e tocou o rostinho de Miguel pela primeira vez. O bebê dormia tranquilo, alheio ao drama dos pais. Sua pele era macia, quente. Pequenos cílios escuros descansavam sobre as bochechas rechonchudas. A boca entreaberta soltava pequenos suspiros. Meu filho. Tenho um filho. Posso segurá-lo? Igor perguntou, a voz quebrando. Thaís hesitou apenas um segundo antes de passar Miguel cuidadosamente para os braços de Igor. O bebê era leve, tão pequeno e frágil. Igor o segurou contra o peito, sentindo o calor, o peso da vida que tinha ajudado a criar e não conhecia. 1 mês. Tinha perdido o nascimento de seu filho. As primeiras horas, os primeiros dias. Tudo por causa de mentiras. Miguel! Igor sussurrou a voz rouca de emoção. Meu filho, meu pequeno Miguel. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Depois outra, e outra. Por 10 meses, Igor havia construído muros ao redor do coração. Tinha se transformado no executivo implacável que sua mãe sempre quis. Frio, calculista, invulnerável. Mas segurando Miguel nos braços, sentindo o peso daquela vida inocente, os muros desabaram. Igor Jimenez, o herdeiro bilionário que nunca chorava, que controlava impérios com mão de ferro, chorou. Ele segurou Miguel contra o peito e deixou as lágrimas caírem. Chorou pela mulher que amava e acreditou ter o traído. Chorou pelo mês perdido. Chorou pela criança inocente que nasceu sem pai por causa de manipulações cruéis. Thaís chorava também, observando o homem que nunca tinha parado de amar segurar o filho deles pela primeira vez. Eu sinto muito, ela sussurrou. Sinto muito por tudo. Você não tem nada para se desculpar. Igor olhou para ela. Fui eu. Eu deveria ter procurado mais, investigado, duvidado. Mas eu simplesmente acreditei nas provas falsas e te condenei. Você não sabia. Deveria. Eu te conhecia, Thaís. Conhecia seu coração. E mesmo assim, deixei que elas me convencessem de que você era capaz de me trair por dinheiro. Igor balançou a cabeça enojado consigo mesmo. Me perdoa.
Por favor, me perdoa por não ter lutado por você. Igor saiu daquela sala do hospital como um homem transformado. Nos braços carregava Miguel, que continuava dormindo tranquilo. Ao seu lado, Thaís caminhava em silêncio, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Paulo, Igor falou no celular, a voz fria como gelo. Quero seguranças na porta do quarto 412 do Hotel Maksud em 1 hora. 2 homens armados. Ninguém entra ou sai sem minha autorização. Thaís olhou para ele assustada. Igor, o que você está fazendo? Protegendo vocês. Enquanto eu cuido de Regina e Isabela, vocês 2 ficam em segurança. Ele apertou Miguel contra o peito com cuidado. Nunca mais vou deixar que alguém machuque minha família. A palavra família fez o coração de Thaís apertar. Em menos de 1 hora, Igor tinha reservado a suíte presidencial do hotel, comprado roupas, fraldas e tudo que um bebê recém-nascido poderia precisar. Thaís tentou protestar, mas ele simplesmente ignorou. Você passou 10 meses sozinha, criando nosso filho com o pouco que tinha. Agora deixa eu cuidar de vocês. Quando chegaram ao hotel, 2 seguranças já estavam posicionados na porta. Igor os instruiu com precisão militar antes de entrar na suíte com Thaís e Miguel. Descansa, ele disse a ela, que parecia prestes a desmaiar de exaustão. Eu volto logo. Para onde você vai? Os olhos de Igor brilharam com algo perigoso. Fazer justiça. A primeira ligação foi para seu advogado. Marcos, preciso de todas as movimentações financeiras de Isabela Fonseca e Regina Gimenez nos últimos 11 meses. E quero as câmeras de segurança de todas as ruas próximas à mansão Gimenez, na noite de 15 de outubro do ano passado. Isso vai levar tempo, Igor. Você tem 6 horas. A segunda ligação foi mais pessoal. Isabela, precisamos conversar. Agora. Isabela atendeu com voz melosa. Amor, que surpresa. Pensei que você estivesse no hospital. Estou indo para o seu apartamento. Espera por mim. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Quando chegou ao apartamento luxuoso de Isabela, ela o recebeu com um sorriso radiante e um vestido que custava mais que o salário anual de uma enfermeira. Que bom te ver. Queria discutir os arranjos do casamento. Pensei em junho na... Não vai haver casamento. A voz de Igor era gelada. O sorriso de Isabela vacilou. O quê? Do que você está falando? Encontrei Thaís hoje. A cor sumiu do rosto dela. Ah, aquela... enfermeira. Pensei que ela tivesse desaparecido para sempre. Com meu filho. Ela desapareceu grávida do meu filho. Igor se aproximou cada passo medido. E você sabia, não sabia? Eu não sei do que você está... Não minta para mim. O grito fez Isabela recuar. Você e minha mãe ameaçaram ela. Aceleraram um carro em direção a ela. Quase a mataram junto com meu filho. Ela está mentindo, Igor. Você realmente vai acreditar naquela... Tenho as provas. Igor jogou uma pasta na mesa. Câmeras de segurança. A filmagem mostra tudo. O carro da minha mãe, você ao volante acelerando em direção a Thaís. Isabela olhou para a pasta. O pânico crescendo em seus olhos. E tem mais. A transferência bancária? Meu advogado rastreou. Foi você que forjou usando os contatos do seu pai no banco. A carta? Peritos em caligrafia já confirmaram que foi falsificada. Igor, eu fiz isso porque te amo, porque você merecia alguém melhor que... Você quase matou meu filho. A voz dele ecoou pelo apartamento. E ainda teve a audácia de fingir que me amava enquanto planejava nosso casamento. Isabela começou a chorar, mas eram lágrimas falsas, calculadas. Tudo que eu fiz foi por nós, por nosso futuro. Não existe nós. Nunca existiu. Igor tirou o anel de noivado do bolso e jogou na mesa. O noivado está cancelado, e se você tentar se aproximar de Thaís ou de Miguel novamente, vou garantir que seu pai saiba de todas as fraudes que você cometeu. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Igor caminhou em direção à porta. Ah, e uma última coisa. Vou me certificar que as pessoas certas saibam o que você fez. Aquelas ameaças que você fez a Thaís? Agora quem vai enfrentar as consequências é você.
Ele saiu, deixando Isabela sozinha com suas lágrimas e a destruição de seus planos. A confrontação com Regina foi ainda pior. Igor entrou na mansão sem bater, encontrando a mãe no escritório revisando documentos. Igor, que surpresa! Isabela me ligou dizendo que você tem um neto. As palavras saíram simples, diretas. Regina congelou. O quê? Miguel, 1 mês. Filho meu com Thaís Ribeiro, a mulher que você ameaçou e quase matou. Isso é ridículo. Aquela golpista está mentindo para... Tenho as provas, mãe, todas elas. Igor colocou outra pasta na mesa. Câmeras, perícia no depósito fraudado, mensagens entre você e Isabela planejando como se livrar de Thaís. O silêncio foi absoluto. Você quase matou meu filho, Igor repetiu, a voz perigosamente baixa. Seu próprio neto. Eu fiz o que era necessário para proteger nossa família. Aquela mulher não era... Ela era tudo para mim. Igor bateu a mão na mesa. E você destruiu. Você me fez acreditar que fui traído. Que o amor da minha vida me vendeu por dinheiro. Enquanto a verdade era que ela fugiu apavorada para salvar nosso bebê. Igor, você precisa entender. O Império precisa de... O Império não precisa de nada. Eu preciso da minha família. Ele respirou fundo. Você está removida do conselho. Efetivo imediatamente. Regina ficou lívida. Você não pode fazer isso. Posso e vou. Tenho os votos necessários. Igor caminhou até a porta. E se tentar se aproximar de Thaís, de Miguel ou tentar qualquer coisa contra eles, eu garanto que você perde tudo. A mansão, o dinheiro, o nome, tudo. Eu sou sua mãe. Uma mãe não faz o que você fez. Igor olhou para ela pela última vez. Adeus, Regina. Nos dias seguintes, a ruína de Isabela e Regina foi sistemática e implacável. O pai de Isabela, ao descobrir as fraudes bancárias cometidas pela filha, cortou seu acesso às contas da família e a enviou para administrar uma filial insignificante em um país distante. Longe dos holofotes, longe de tudo que ela conhecia, Regina foi forçada a renunciar do conselho em uma reunião tensa. A sociedade que um dia a reverenciou começou a isolá-la quando rumores sobre seu comportamento começaram a circular. Mas Igor não se importava com vinganças. Seu foco estava em outro lugar. Todas as noites, ele voltava para a suíte do hotel. Passava horas sentado ao lado de Thaís apenas conversando, redescobrindo a mulher que amava. Ela contava sobre a gravidez solitária, sobre o dia que Miguel nasceu em um hospital simples do interior, sobre as noites em que chorava de medo e saudade. Igor contava sobre o inferno que foram os últimos meses, sobre como mergulhou no trabalho tentando esquecer, sobre como nunca conseguiu. Eu tentei te odiar, ele confessou uma noite enquanto observavam Miguel dormir no berço improvisado. Mas não conseguia. Mesmo acreditando que tinha me traído, eu ainda te amava. Eu também nunca parei de te amar, Thaís sussurrou. Todas as noites eu olhava para a minha barriga e pensava em você. E doía tanto. Igor segurou a mão dela. Me perdoa, por ter duvidado, por não ter lutado mais, por ter deixado que elas nos separassem. Não foi sua culpa. Foi. Eu te conhecia seu coração. Deveria ter sabido que você nunca faria aquilo. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Mas prometo uma coisa. Nunca mais vou deixar você ir. Nunca mais vou duvidar do que temos. Thaís olhou nos olhos dele e viu a verdade. Viu o homem que amava, o pai de seu filho, vulnerável e honesto. Eu também prometo. Não importa o que aconteça, nunca mais vou fugir. Vamos enfrentar tudo juntos. Igor a puxou para um abraço, e pela primeira vez em 10 meses, os dois finalmente respiraram. A tempestade tinha passado. Agora era a hora de reconstruir. 3 meses depois, o sol da primavera banhava o jardim da nova casa que Igor tinha construído para eles. Não era a mansão fria e imponente onde ele cresceu. Era um lar. Paredes de vidro que traziam a luz natural. Um jardim vasto, onde Miguel poderia brincar quando crescesse. Quartos aconchegantes que respiravam vida e amor.
Thaís estava no quarto se arrumando, as mãos tremendo enquanto ajeitava o vestido simples de cetim branco. Nada de estilistas caros ou tecidos importados. Era um vestido que ela mesma escolheu em uma boutique pequena, delicado e elegante, perfeito para ela. "Você está linda", disse Carla, sua antiga colega do hospital que tinha reencontrado. "Igor vai desmaiar quando te ver." Thaís sorriu nervosa. "Ainda não acredito que isso está acontecendo." "Acredita sim. Você merece, tá? Depois de tudo que passou, merece ser feliz." Lá fora, no jardim decorado com arranjos simples de lírios brancos e luzes delicadas penduradas nas árvores, Igor ajeitava a gravata pela 10ª vez. Ele usava um terno cinza claro, sem a formalidade rígida que costumava usar nos negócios. "Para de mexer na gravata." Paulo, seu chefe de segurança que virou padrinho, disse rindo. "Você está perfeito." "Estou nervoso." "Você comanda um império de bilhões sem piscar um olho, mas está nervoso para se casar?" Igor sorriu. "Isso é diferente. Isso é Thaís. Isso é minha família." Havia apenas 30 convidados, amigos verdadeiros, colegas de Thaís do hospital, alguns executivos que Igor realmente considerava próximos. Nada de centenas de pessoas da alta sociedade, nada de ostentação, vazia. Regina não estava ali. Ela tinha tentado ligar diversas vezes, mas Igor foi firme. Até que ela pedisse desculpas verdadeiras a Thaís e a Miguel, não haveria reconciliação. Isabela estava em outro continente, longe de tudo. O quarteto de cordas começou a tocar uma música suave. Os convidados se levantaram e Thaís apareceu. Ela caminhava descalça pela grama, como tinha pedido, sem saltos desconfortáveis, sem formalidades que não faziam parte dela. Segurava um buquê simples de lírios, brancos, o cabelo solto caindo sobre os ombros, um sorriso tímido nos lábios. Ao seu lado, Carla segurava Miguel. O bebê de 4 meses estava com uma roupinha branca adorável, observando tudo com curiosidade. Quando Thaís encontrou o olhar de Igor, o mundo ao redor desapareceu. Ela viu emoção nos olhos dele e sentiu as próprias lágrimas chegarem. Igor estava ali, esperando por ela. O homem que amava, o pai de seu filho, seu futuro. Quando Thaís chegou ao altar improvisado sob uma pérgola decorada com flores, Igor estendeu a mão. Ela entrelaçou os dedos nos dele e foi como voltar para casa. O celebrante sorriu para o casal. "Podemos começar?" Igor e Thaís acenaram, incapazes de tirar os olhos um do outro. "Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Igor e Thaís. Um amor que foi testado, que enfrentou tempestades, mas que permaneceu firme." O celebrante olhou para Miguel, que Carla trouxe para perto, e que já os abençoou com um fruto lindo. Miguel soltou um gritinho fazendo todos rirem. "Igor, você preparou seus votos?" Igor respirou fundo, segurando as mãos de Thaís. "Thaís, eu passei anos vivendo uma vida que não escolhi. Construí impérios, acumulei riquezas, mas estava vazio por dentro. Até você entrar no meu quarto de hospital com aquele sorriso e me mostrar o que realmente importa." Thaís apertou as mãos dele, emocionada. "Você me ensinou que o verdadeiro poder não está em controlar empresas ou fechar negócios. Está em proteger quem amamos, em construir um lar, em ser pai." Igor olhou para Miguel. "Eu prometo ser o marido que você merece, o pai que Miguel precisa. Prometo te proteger com minha vida, te amar nos dias difíceis e nos dias fáceis, e nunca mais deixar que nada nem ninguém nos separe." "Thaís," o celebrante acenou. Thaís limpou as lágrimas, a voz tremendo. "Igor, quando te conheci, você era apenas mais um paciente. Mas aos poucos, descobri o homem por trás do executivo. Um homem sensível, carinhoso, capaz de amar profundamente." Ela pausou, emocionada demais para continuar por um momento. "Quando precisei fugir, cada dia longe de você foi uma agonia. Mas pensava em você, e isso me dava força para continuar, para proteger nosso filho." Thaís sorriu entre as lágrimas. "Prometo te amar para sempre, nos dias felizes e nos tristes. Prometo construir um lar cheio de amor com você, e prometo que nunca mais vou fugir. Não importa o que aconteça, vamos enfrentar juntos."
Igor puxou-a para perto, incapaz de esperar. Acho que posso pular a parte de "pode beijar a noiva", o celebrante disse rindo. Igor beijou Thaís com toda a saudade, todo o amor, toda a promessa de um futuro que quase lhes foi roubado. Ela retribuiu, os braços ao redor do pescoço dele, sentindo-se completa pela primeira vez em 10 meses. Os convidados aplaudiram e gritaram, e Miguel mexeu-se nos braços de Carla, observando os pais com os olhinhos curiosos. A festa foi exatamente como Thaís sonhou. Descontraída, cheia de amor e risadas. Música ao vivo tocava enquanto as pessoas dançavam descalças na grama. Havia comida caseira, feita por um buffet pequeno que Thaís conhecia. Nada de banquetes extravagantes. Igor dançou com Thaís sob as luzes de fada, enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons dourados e rosados. "Você está feliz?" Ele perguntou, girando-a suavemente. "Mais do que imaginei ser possível." Thaís encostou a cabeça no peito dele. "E você?" "Completo. Pela primeira vez na vida, me sinto completo." Eles dançaram em silêncio, apenas apreciando o momento. Ao redor, os convidados conversavam e riam. Carla estava com Miguel no colo, mostrando as flores para o bebê que tentava agarrá-las com as mãozinhas. Quando a noite chegou e os convidados começaram a ir embora, Igor e Thaís ficaram sozinhos no jardim. Miguel dormia tranquilo no carrinho ao lado deles, coberto com uma mantinha leve. "Olha só", Thaís sussurrou, apontando para o céu. "Estrelas." Igor olhou para cima. Realmente longe das luzes da cidade, o céu estava pontilhado de estrelas brilhantes. "Lembra quando eu te pedi em casamento?" Igor perguntou. "Como eu poderia esquecer? Você me acordou no meio da noite, me arrastou para o terraço do hotel com Miguel nos braços e pediu minha mão sob as estrelas." Igor riu. "Eu estava tão nervoso que quase deixei o anel cair. Mas não deixou. E eu disse sim." Thaís virou-se para ele, os olhos brilhando. "Diria sim 1000 vezes." Ele a puxou para perto, beijando sua testa. "Thaís Jimenez, gosto de como soa." "Eu também." Ela sorriu. "Senhora Jimenez, parece surreal." "É real. Tudo isso é real." Igor olhou para Miguel, para a casa iluminada, para a mulher em seus braços. "Minha família, meu lar, minha vida." Thaís abraçou-o pela cintura. "Sabe o que é engraçado? Sua mãe sempre quis que você se casasse com alguém do mesmo mundo, alguém que trouxesse poder e influência. E ela estava completamente errada." Estava. A mulher perfeita nunca foi a herdeira que ela escolheu. Igor olhou nos olhos dela. "Foi a enfermeira que cuidou de mim quando eu estava vulnerável, que me mostrou o que é amor verdadeiro, que recusou dinheiro e criou nosso filho sozinha com coragem." Thaís sentiu novas lágrimas, mas estas eram de felicidade pura. "Você me salvou, Thaís, de uma vida vazia, de me tornar o homem frio que minha mãe queria que eu fosse." Igor segurou o rosto dela entre as mãos. "Você e Miguel são minha redenção. E você é a nossa. Éramos só nós dois, sozinhos. Agora somos uma família." Miguel se mexeu no carrinho, soltando um pequeno suspiro. Igor e Thaís olharam para ele, o amor transbordando. "Ele está crescendo tão rápido", Igor murmurou. "Em breve vai estar engatinhando. Logo vai estar correndo por esse jardim inteiro. E vamos correr atrás dele, juntos." "Juntos", Thaís repetiu, a palavra soando como uma promessa. Eles ficaram ali por mais um tempo, apenas os três. Uma família que quase foi destruída por ganância e manipulação, mas que agora era inabalável. Igor tinha aprendido a lição mais importante de sua vida: que o verdadeiro poder não se constrói com fusões e aquisições. Se constrói com amor, com família, com momentos simples sob o céu estrelado. Igor Jimenez tinha tudo o que um homem poderia querer: riqueza, poder, influência. Mas só agora, com Thaís em seus braços e Miguel dormindo tranquilo, ele finalmente tinha o que precisava: um lar, uma família, um amor verdadeiro que nenhum dinheiro no mundo poderia comprar. E isso era tudo o que importava. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.